E hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica e vamos falar sobre bem-estar, diversidade, conscientização ambiental familiar. Gente, olha que temas gostosos. E a convidada para esse bate-papo é uma jornalista, apresentadora. Ela já passou por algumas emissoras de TV, criadora de conteúdo digital, mãe do Arthur e tudo que ela faz, ela busca bem-estar. A conversa de hoje é com Aline Prado. E estamos aqui, gente, ao lado da Aline Prado. Aline, obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço e te parabenizo, assim, porque é um assunto tão relevante e a gente levanta tantas pautas hoje em dia, tantas pautas, pautas raciais, feministas, LGBTQIA+, mas a gente tem que falar dessa causa, que é uma causa de humanidade maior, assim, porque não adianta, é a causa sobre todas as causas. Exato, concordo. Porque sem meio ambiente, gente, a gente não existe, empresa nenhuma pode ter o dinheiro que for, ela não se sustenta. E essa é a verdade, né? Enfim. E nosso planeta está doente. Exatamente. E não tem planeta B, viu, gente? Tem gente que ainda fala, né? Ai, mas tem Marte. Não, gente, vamos cuidar do nosso planeta top, porque até, né? Marte, né? Enfim, ser construído, habitável, Não vai rolar, enfim, não vai rolar. E pra gente começar, vamos falar sobre bem-estar. O que pra você, assim, o significado de bem-estar? Cara, o significado de bem-estar para mim é estar conectado com o tempo presente, é poder respirar. Assim, é a gente poder olhar para o outro, entender que o outro é uma continuação da gente, que eu te pertenço e que a gente pertence a esse planetão lindo, 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 tanta coisa maravilhosa para a gente viver. Então, para mim, o bem-estar é esse respirar mais profundo, assim, esse sentimento de gratidão. E para mim é o sentimento que eu priorizo muito, sabe? Agradece que a graça desce. E aí quando a Que gente fala, lindo! é o meu, isso aí é meu slogan, assim, na vida, assim, programa que eu apresento, tudo, sempre falo, agradece que a graça desce. E para mim tem que agradecer, assim, porque na verdade a gente fala da gratidão de descer, porque a gente leva sempre muito pro céu, mas é aqui, né, também, né? A gente agradece que a graça está entre nós, assim, e para mim é esse sentimento de bem-estar maior. Que lindo, lindo. E é ser grato, né? A tudo, a você acordar, a você ter saúde, a você ter pessoas ao seu redor, enfim, é a gente agradecer diariamente, né? E as pessoas esquecem disso. A gente está, Esquece. porque a gente vive muito essa sociedade, a gente está tão doente de todas as formas, né, assim, e a gente fica muito conectado com o futuro, aí causa ansiedade, pânico, a gente fica conectado ao passado, que causa depressão, aí o passado puxa, o futuro puxa, e a gente esquece de viver esse presentão, né, do agora. A gente Exatamente. esquece de verdade de viver esse presentão do agora, e quando a gente está tão desconectado, vivendo dessa porta automática o tempo todo, a gente está só sobrevivendo, sobrevivendo, sem se dar conta de que a gente está tão acelerado ou tão letárgico, e a gente não acaba esquecendo do outro, porque se a gente esquece de si, como é que a gente vai se conectar ao outro? Exato. Então tá cada um dentro da tua própria bolha, e não são bolhas de amor sempre, às vezes é bolhas de terror, assim, bolhas sufocados, bolhas de sufocamento, bolhas de gás carbônico, que a gente não está conseguindo isso daqui, a gente está perdendo, né? A gente está Sim. perdendo o contato, a gente está perdendo o olhar, está perdendo a graça. A gente não para perceber a importância, por exemplo, do simples respirar, É. né? Que a gente respira porque a natureza nos concede o ar, o oxigênio gratuitamente. E a gente não percebe, a gente acha que somos super assim, né, superiores, que respiramos porque realmente somos seres humanos, né? Só Cara, que e não. a gente passou por uma pandemia agora, e está passando ainda por uma pandemia que a galera morre sufocada, né? E a gente não está se dando conta. Não. E a gente não está se dando conta de que está vendo coisas piores, porque a gente viveu uma pandemia, mas aí por conta de mudanças climáticas, a gente pode viver piores pandemias, e a gente já tem se defrontado com algumas outras grandes pandemias, assim. Grandes não, algumas epidemias, mas aqui vão virar, podem virar, tem potencial de virar pandemia. Por conta de alteração no clima, por conta Sim, de estamos numa alteração no crise meio climática, ambiente, né? a gente Estamos está numa numa puta crise. crise climática e a gente não está se dando conta Não. disso. A gente não está se dando conta que assim, está dando coisas muito piores, muito piores. E aí a gente está vivendo um retrocesso tão grande em tantas questões dos seres de sociedade, de democracia, de tudo. A gente está vendo tanto retrocesso que eu fico parada pensando assim, cara, para onde que a gente vai caminhar?
por onde que a gente vai caminhar, assim? Porque tem um buraco enorme no mercado de Josué, mas tem um buraco enorme dentro da gente também, que a gente não está conseguindo suprir. Não, não. E já que você está falando disso, desse buraco, você se cuida, né? Se cuida muito. E não estou falando, gente, do cuidado físico. É um cuidado interior, que é um equilíbrio, né? Que a gente sempre fala, o equilíbrio de você realmente juntar o corpo, mente e alma, que é fundamental. Qual a importância para você desse autocuidado? Eu descobri esse autocuidado quando eu morri nessa existência, né? Eu tive uma depressão muito profunda, causada pelos atravessamentos de questões raciais. Quando eu fui politicamente me entendendo quanto mulher preta, cada vez assim eu tinha dores chamadas dores atávicas, que são dores ancestrais muito fortes, e dores dessa existência que também foram muito fortes o tempo todo. O racismo atravessa uma pessoa negra, uma mulher negra ainda mais. Então, cada vez que eu ascendia mais socialmente, mais eu ia me vendo nesse lugar de isolamento e de muitas vezes ser a pioneira em muitas coisas, de ser apontada e de ser desacreditada, deslegitimada, invisibilizada, silenciada. E isso foi me adoecendo profundamente. Eu tive uma crise, eu tive uma depressão muito grande, que depois acabou também minha casa também sendo assaltada. Aí eu comecei com uma crise de pânico também, assim, crise de ansiedade. E eu fui entendendo a importância do meditar, do respirar e buscando cuidados holísticos. E aí, por acaso, eu fui tomar um banho de cachoeira num lugar chamado Vargem Grande, que meu marido me levou. Meu marido sempre falou assim: sempre você gosta tanto de cachoeira, vamos lá tomar um banho de cachoeira. Na descida eu tive uma crise de pânico muito forte, eu fiquei muito cianótica, muito roxa, e eu parei no barzinho. Quando eu parei no barzinho eu olhei, estava escrito Comunidade Quilombola Cafundá Estrogilda. Eu falei assim: nossa, aqui é um quilombo. E eu fui melhorando, fui ficando lá. E eu voltei no dia seguinte, naquele lugar, para agradecer o atendimento, que tinham me ajudado muito, assim, né? Tinham me dado água, cuidado de mim. Eu fui agradecer e eu nunca mais saí de lá. A presidente dessa comunidade quilombola, Maria Mesquita, a Maria falou para mim assim: filha, você está passando mal? Você tem depressão? Eu falei assim: tenho. Aí ela: o que você precisa é disso daqui, de se reconectar à sua mãe, que é a nossa mãe natureza, que é esse nosso ventre sagrado. Porque a nossa sociedade, assim, na construção da sociedade, foi tão patriarcado. Eu não estou numa luta aqui de patriarcado, do feminismo, não, assim, do matriarcado, não. Estou falando que a gente se desconectou tanto porque a sociedade foi demonizando tanto a figura da mulher e a gente foi se descuidando. Então, assim, as mulheres que tinham esses saberes ancestrais, como a própria Maria dessa comunidade quilombola, ela é uma mulher curandeira, rezadeira, a gente foi perdendo esse nosso cuidado e esse nosso olhar do simples, né? De ver que todos os dias a gente vive milagres, e não são pequenos milagres, são grandes milagres, de despertar. A gente tem que despertar todos os dias, não é só acordar, é despertar, é mudar o nosso olhar. Eu fui mudando o meu modo de respirar, o meu modo de olhar, e eu passei a frequentar aquela comunidade como voluntária para varrer, para cuidar dos livros da biblioteca quilombola, para entender o meu lugar de nada nesse planeta mesmo. E é que a gente tem que entender o nosso lugar de nada, porque a gente só faz parte de uma célula. E a gente também fica se achando tanto aí, é tão atravessado por doenças de ego, né, por egoísmos totais, que a gente Triste, né? e a gente acaba atropelando não só a nossa jornada, como a jornada do outro, né? Sim. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram falando disso, no Stories, falando disso. O universo é imenso e somos isso. E mesmo assim, a gente não se dá conta de como somos inferiores. A gente ainda se acha superior ao universo, à natureza. Só que assim, a força maior é a natureza. Se ela resolve se rebelar, enfim. Isso está se rebelando. Exatamente. Tem um pé de Jequitibá nessa comunidade quilombola. Esse pé de Jequitibá tem 160 e poucos anos. E eu abracei aquele pé de Jequitibá para pegar aquela energia. Eu fico pensando, cara, a gente vive no máximo uns 100, 106, 113 anos, o máximo que um ser humano, quando consegue chegar. Aí um pé de Jequitibá de 160 e poucos anos e é um pé jovem. E é um pé jovem. Tem uma montanha do lado da minha casa, que é essa montanha também, eu fico olhando, eu falei assim, cara, quantos milhares de anos essa montanha tá aí.
e quantos abalos sísmicos ela teve que sofrer quanto que teve que sofrer para chegar. Então, a gente não é nada. A gente não é nada. Agora sim, sua rotina é muito corrida, como de muitas pessoas, enfim, que estão nos assistindo, mas mesmo assim você consegue se cuidar. Mas como você se organiza para cuidar da sua família? Como que você faz isso? Outra coisa que eu também tive que aprender também, essa coisa do ego, né? É aprender a pedir, a organizar e a delegar. Eu deixei de ser uma pessoa tão centralizadora, que isso também me adoeceu já muito, então eu passei a delegar. Sim, eu sou casada com um homem que a cada dia vem curando também essa masculinidade tóxica, porque a gente também tem que entender que não é só a mulher que está buscando no feminismo, o homem também está aprendendo a ser feminista, né? Porque também é atravessado por tantas questões machistas, então eu tenho um homem do meu lado que ele vai entendendo, então ele é um pai presente, eu não digo que é um favor para mim, não é um favor, que ele vai dando para si, que ele vai se curando. E eu tenho um filho que é um filho que nasceu num lar e que é um filho que me ensina, que nos ensina muito. O Arthur, ele está com 8 anos agora. Na festa de 5 anos dele, quando eu estava organizando a festa, e tinha acabado de lançar o Pantera Negra, Chadwick Boseman bombando, e eu falei assim, nossa, vamos fazer uma festa de Pantera Negra, filho, mamãe organizou tudo a festa. Ele falou assim, não, mamãe, eu não quero festa do Pantera Negra, eu quero uma festa de reciclagem. Eu fiquei sabendo disso. E aí eu tive que fazer uma festa 100% sustentável. E aí é muito fofo, mas assim, esse moleque com 5 anos, ele me deu um outro olhar, que eu estava tão atravessada pelas questões apenas raciais, que eu fui entendendo que todas as causas são conjuntas, são coletivas, mas são conjuntas, tem que estar tudo muito de mãos dadas. Eu não posso falar sobre questão racial sem falar sobre sustentabilidade, porque está muito atrelado também até como que a gente também tem que reorganizar as nossas favelas, como a gente tem que reorganizar as nossas comunidades. Para viver um senso comum, a gente tem que estar muito conectado com a natureza também. Para a gente falar do feminismo, a gente falar do matriarcado, a gente falar do ventre, a gente tem que falar da mãe, da matre, que é esse útero que a gente vive, que a gente tem que cuidar desse útero. Então, que esse útero está sangrando, a gente está com uma baita de uma endometriose nesse útero, nesse nosso sistema, sabe? Então, assim, ele me ensina todo o tempo, todo evoluir. E aí esse molequinho, ele já nasceu bem cristalino, né? Essa geração, uma geração bem diferenciada. Tem uma chavinha, né? Tem uma chavinha também da chavinha da urgência. Eles já nasceram nessa urgência de ter que apagar o fogo. São pequenos bombeiros, né? Eles estão tendo que apagar o fogo que as nossas gerações, as gerações anteriores às nossas, foram incendiando, botando fogo em tudo. Então eles já nascem com essa responsabilidade, mas essa responsabilidade não pode ser só deles. A gente também tem que despertar. Eles já nasceram bem despertos, mas a gente também tem que despertar bastante para essa urgência, que é muito urgente. Assim, é muito urgente. Sim. E a gente tem que o tempo todo estar falando sobre isso. E não podemos também depositar essa carga neles, porque nós fomos culpados, né? Então, assim, a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar. E já falando no seu filho Arthur, eu sei dessa, né, grande responsabilidade, enfim, participação dele nessa sua mudança, né, para esse olhar de conscientização ambiental. Me conta, assim, vocês em família, como que foi essa mudança? E já aproveita e me fala, assim, hoje, o dia a dia, as boas práticas de vocês. Tudo por conta de uma criança, gente. Isso na época ele só tinha 5 anos e hoje ele tem 8 anos, tá, gente? Detalhe. É muito legal. Eu nasci numa favela, numa comunidade bem carente, morando, meus pais ainda moram lá, em frente a uma boca de fumo, assim. E a gente viveu muito o senso da comunidade da favela, tem uma questão de falta de conscientização ambiental do lixo, tal, mas o povo é muito criativo. Então, assim, as práticas criativas eu já fui aprendendo ali. Com a minha avó, eu lembro que minha avó também morava nessa favela, quando ainda não era tão favelizado assim, e eu criança, minha avó, ela tinha toda a farmácia no quintal da casa dela. Tinha pé de novalgina, tinha pé de boldo, pé de hortelã, de cidreira, de tudo que de camomila, de tudo tinha. Ela era bem curandeira também. E eu fui resgatando muito isso. Quando eu fui ascendendo socialmente,
eu queria pertencer. Então, de pertencer, eu fui buscando consumo para eu conseguir ser igual a você, que é uma pessoa branca, e tentar passar, né? Tentar entrar, tentar permear, e tentar ser aceita. Então, eu queria ter uma bolsa de uma marca cara, eu queria estar nos melhores lugares, camarote e tal. Então, assim, eu queria pertencer. Eu morava numa cobertura gigante perto da praia, que era um sonho de consumo. E essa cobertura foi invadida por assaltantes, foi que despertou minha síndrome do pânico. E aí, quando eu tive a maior crise da minha vida, que foi uma crise financeira muito forte, que foi atrelada nessa depressão muito forte, foi muito down na minha vida, o fundo do poço foi o lugar mais fértil que eu aprendi. E aí eu fui morar num lugar chamado Vargem Pequena, que é um lugar bem holístico no Rio de Janeiro, Vargem Grande e Vargem Pequena. E ali, assim, eu fui despertando também muito meu olhar. Já é um lugar que as pessoas já têm, sabe, uma consciência ambiental bem diferenciada que as pessoas tomam. As pessoas não cobram só dos políticos, as pessoas já vão fazendo. Então é uma grande comunidade. Assim, uma grande comunidade que cada um vai fazendo, vai pintando o chão, vai pintando a árvore. Até por conta da necessidade, São várias práticas que ali eu fui aprendendo também. Então eu aprendo todo dia. Na minha casa, a gente faz a separação do lixo, que não é separação do lixo, que meu filho todo fica me corrigindo, é separação do material reciclado. Exatamente. Então, assim, o tempo todo a gente faz a separação do material reciclado, eu tenho placas de painéis de energia solar, porque foi investimento, que é um investimento que parece que é caro, mas a longo prazo, a médio prazo, ele já super se paga. E também a gente vai diminuindo, minimizando também o impacto ambiental com isso. A gente tem o reuso da água, da chuva, a gente tem composteira, então, assim, lá a gente tem a nossa hortinha, então tem o chorume, que é aquele líquido sagrado, aquele líquido maravilhoso de chorumeli, que eu chamo, do chorume, que é um fertilizante super potente para todas as plantas. Então, as minhas plantas lá, meus vizinhos todos falam assim, Aline, eles sempre me pedem. Então, assim, e isso vai propagando, porque aí eu falo assim, cara, eu apareço na televisão, sou uma figura pública, e nem falo tanto, tô falando pra você, mas engraçado, eu tenho até que falar muito mais, porque são tantas outras causas que eu fico falando que eu não falo muito sobre isso. Mas aí meu vizinho meu vizinho passou a mudar, meu vizinho já tem uma composteira na casa dele, o outro vizinho já botou painel de energia solar. Então, assim, a gente não se dá conta de que todos nós somos influenciadores, sejam influenciadores sociais, digitais, todos nós somos pessoas que impactam outras vidas, todos nós somos influenciadores. Então, eu fui percebendo quanto que essa minha influência também foi impactando e transformando várias outras vidas. Isso dentro do meu condomínio, assim. E também de parentes e de tudo. Então, assim, na minha vida a gente já mudou muita coisa e tem muito que mudar. Tem muito que mudar ainda. Mas pelo menos em pequenas ações a gente está conseguindo mudar muita coisa. Exatamente. Eu uso muito esse ditado, todo mundo, enfim, que me acompanha, sabe? Eu acredito muito que pequenas atitudes geram grandes transformações, porque é isso. Às vezes a gente olha, a gente fala, poxa, mas vou fazer uma ação, será que vai, né, ter resultado? Eu escuto muito, mas o meu vizinho não faz. Pô, por que eu vou fazer? O que adianta, né? Eu começar a usar parar de usar um saco plástico ao invés de uma eco bag. Adianta muito, gente, porque você começa já a reduzir, nem que seja 10 plásticos na semana. Mas aí o outro vê e fala, poxa, olha que legal. Esses dias eu fui num lugar e aí eu falei pra moça, toma saco plástico? Eu, não. Eu tô com a minha eco bag. E ela, eco bag? Ela, nossa, que chique. Eu falei, não, é que não é uma questão de ser chique. Eu falei assim, é uma questão de, né, você garantir aí a sobrevivência, né? Um plástico. Pra quê, né? Usar um plástico que vai sair por aí contaminando? E é em tudo, até na saúde também. Porque, por exemplo, falando da nosso próprio sagrado feminino, eu uso o coletor menstrual, eu uso o absorvente de pano. Aí todo mundo fala assim, absorvente de pano, que coisa da vovó. Nossa, mas coletor menstrual é caro, é chique. E aí a gente estava fazendo uma ação nesse próprio quilombo também, sobre a gente distribuir o coletor de menstruais lá. Foi uma empresa, na verdade, a empresa foi lá distribuir. Eu estava dando palavra para as mulheres sobre isso, sobre a importância de também como que o absorvente, ele é tóxico para a nossa flora vaginal. Também como dá alergia, como o absorvente interno, por exemplo, também dá inúmeros problemas, sabe? Causa um monte de infecção. Assim, cara, como coletor, você vai pagar uns R$ 90 no máximo ali num coletor menstrual que vai durar 3 anos.
você põe no papel, sai até mais barato. Vai sair muito mais barato e é muito mais saudável para a nossa saúde feminina e fora o autoconhecimento. Então é em tudo, na nossa alimentação também. A alimentação orgânica é cara, mas o quanto você economiza com medicamento? Exato. Aliás, já fazendo esse gancho, gente, ela começou já a falar em alimentação orgânica, enfim, bem-estar, qualidade de vida. Bem-estar tem relação com o meio ambiente. Tem. Total. Me conta. Total relação com o meio ambiente, assim. Se a gente não tiver nessa coisa, quando eu estou falando do tempo presente, a gente está assim aqui, olha, entendendo esse movimento do planeta, entender o tempo de vir, o tempo de ir, o tempo de plantar, o tempo de colher. A gente tem que estar conectado, o nosso tempo tem que estar conectado ao tempo da natureza. Se a gente não estiver conectado ao tempo da natureza, respeitando a natureza, se alimentando dessa natureza e devolvendo para essa natureza, a gente vai entrar num descompasso, que é esse descompasso que na verdade a gente nem vai entrar, a gente já está no descompasso, que a gente precisa urgentemente sair desse descompasso. E a gente só sai desse descompasso se a gente estiver o tempo todo muito aqui, ó, com o pezinho no chão, buscando uma vida mais simples, buscando uma vida mais orgânica em todos os sentidos, de viver de verdade e não só parecer. Porque quando a gente quer aparecer, é o que a gente tenta no consumo inconsciente e da gente entender que esse planeta é tão magnânimo que a gente precisa valorizar essa nossa casa. Muito, muito. E é isso, né? O bem-estar, quando você não está bem, como você falou no início da conversa, né? Ela queria se posicionar, você queria se posicionar de uma forma que, enfim, não tem o certo e errado, mas naquele momento para você era o certo, então você não tinha essa preocupação e você comprava roupas caras, enfim. Só que quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a perceber, gente, que assim, uma roupa que você não sabe do que ela foi feita, por quem ela foi feita, ela pode te trazer uma alergia. Uma maquiagem que não é feita de forma natural pode te trazer alergia. Uma alimentação, porque quando a gente não está bem, a gente quer comer qualquer Compulsivamente coisa, também. compulsivamente. E aí assim, pô, mas é caro. Se você pôr no papel, não, porque o que você come de forma errada vai te trazer um prejuízo. E você vai gastar muito mais lá na frente, porque você não está se cuidando. Quando você não se cuida, você não cuida do meio ambiente. Então, E a gente vai para o comfort food, para o açúcar e para um monte de outras drogas, porque a gente está falando tanto. Aí tem outra questão também, se a gente vai um pouco mais para a medicina canábica, que é tão demonizada, a gente fica assim, cara, por que é demonizado? Porque a indústria farmacêutica precisa lucrar muito e vai demonizar, obviamente, assim, para que a gente não consiga evoluir. Assim como a sociedade patriarcal também demonizou a sociedade matriarcal para que também não pudesse. Então, assim, a gente está o tempo todo demonizando para que as pessoas não possam enxergar, sabe? Então, a gente também tem que falar muito sobre todos os assuntos e derrubar muitos tabus sobre uma série de temas e simplificar também tudo isso para entender que ecobag, por exemplo, não é uma coisa chique, porque a gente também está usando o termo inglês. Também sacolas retornáveis, gente. Sacola retornável, exatamente, cara. que também me incomoda. Então, onde você vai, as pessoas também querem. Eu acabei falando ecobag, mas que foi automático. Mas é porque Mas tá é tão sacola natural. retornável. Tá tudo tão, a gente tá tudo tão assim, porque a gente Não, acaba mas distanciando. no mundo corporativo, gente, as pessoas tudo falam termos, né? Em inglês, Em inglês o tempo você todo. fala, pra quê, gente? Vamos falar, né? Estamos no Brasil, pra que ficar absorvendo, né? De vez em quando também tá tudo bem, não tem peso nenhum nisso não, mas é só pra gente entender, porque a gente não vai conseguir permear aquela galera que tá mais precisando, que é a galera que é a grande massa, que é a base da pirâmide, e que tá na favela, a gente não vai conseguir alcançar se a gente usar alguns termos. Então só pra gente conseguir acessar mesmo, sabe? A gente tem que às vezes mudar um pouquinho nesse nosso pensamento, esse nosso modo de operação. Sim. Em uma frase, a importância do meio ambiente pra você. Uma frase para uma pessoa que fala pra caramba, isso é difícil demais. Ou pode Mas não pode estender, ser, não tem mas problema. é uma palavra mesmo. A importância do meio ambiente é vital. Nossa, É vital, forte, assim. hein? Porque a gente está sucumbindo, a gente está morrendo, a gente está agonizando. E de todas as formas de agonia, assim, a gente está agonizando demais. Então a importância do meio ambiente, ela de fato é vital. Forte, hein, gente? Chegamos à última pergunta. Quando a gente fala de bem-estar, está relacionado à diversidade. Qual o significado para você de diversidade?
Diversidade é a gente entender que todo mundo está numa ciranda, assim, e a gente tem que estar nessa ciranda de mãos dadas, e a gente tem que estar no movimento constante, todos assim nesse movimento, mas um movimento harmônico. A diversidade para mim é uma grande ciranda, que todo mundo tem que estar dançando, todo mundo tem que estar feliz, porque se eu achar que eu sou maior do que o meu coleguinha, que eu sou melhor do que o meu coleguinha, eu tenho que voltar outras vezes que eu não entendi nada dessa vida. Exatamente, porque ela destrói. Por isso que eu falei, gente, que bem-estar tem essa relação com diversidade. Porque quando você não consegue fazer parte, você se sente incomodado. E isso chega a destruir, né? Chega a destruir uma pessoa. A partir do momento que ela não é incluso em algum lugar, ela não é Sim, bem-vinda destrói. em algum lugar. Então, e tem total relação com o bem-estar, com a pessoa, né? Destrói se só uma sentir- pessoa não, destrói todo um coletivo, destrói, assim como destruíram aqui várias comunidades indígenas, assim como também foram destruindo diversas tribos, assim como destruíram, como destroem, demonizam tudo que vem da matriz africana, as religiões de matriz africana, como vai destruindo todas as tecnologias ancestrais, os saberes ancestrais. Então a gente vai o tempo todo, isso é a falta de diversidade. A falta de diversidade leva à chacina, leva a matar o outro. Sim. Estamos chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para que as pessoas assim possam se cuidar do próximo e para o meio ambiente também. Cuidar do meio Primeiro de ambiente. tudo é a gente aprender a respirar, né? A gente tem que entender isso daqui. Nossa, como é precioso, como é vital o respirar. E nessa respiração também a gente tem que entender a importância, a lógica do outro, sabe? O respeito às diferenças. E especialmente agradecer também, que esse é meu grande slogan de vida que eu trago, assim, agradece que a graça desce. É tão bom, a gente tem tanta coisa a agradecer, a vida é tão mágica, a vida é tão sublime, tão soberana, tem tanta coisa incrível, tem muito mais coisa bacana do que coisa ruim nesse planeta, e é para isso que a gente tem que olhar o tempo todo. Viu, gente? É isso. Aline, só te agradecer por essa participação aqui no canal Linha Ecológica. Obrigada por compartilhar essas boas práticas, esse autocuidado para consigo, para com o próximo, para com o meio ambiente. Então, gratidão e só te desejar sucesso. Eu que agradeço, parabéns, muito, mas muito sucesso, vida longa e que tenha amplo alcance também, porque é o que a gente precisa, linha ecológica, parabéns. Ai, obrigada. E pessoal, é isso. Cada vez mais possamos perceber a importância que quando a gente se cuida, a gente cuida do meio ambiente. E o inverso é verdadeiro. Fico por aqui. Bora refletir sobre as suas atitudes. Reduzir, menos é sempre mais. Reutilizar e reciclar. Combinado? Fui. Tchau.